Bom dia, graça e paz, Deus te abençoe, você no conforto do seu lar, onde você estiver, mas nós estamos juntos, conectados, para louvarmos e adorarmos ao Senhor Jesus Cristo, e é isso que eu quero te convidar nessa manhã, que você rasgue o seu coração a Ele, que você adore ao Senhor, que você pare por um minuto, para adorar ao Senhor, para louvá-lo, engrandecê-lo, na beleza da santidade ao qual Ele merece. Então nós vamos cantar, nós viemos aqui para adorar ao Senhor. Vamos adorar Jesus. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar meu coração ao Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração ao Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Declare que Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar meu coração ao Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. declara ao Senhor, te damos honra. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, para sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, para sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, para sempre, amém. Então vem me incendiar meu coração ao Teu altar. Eu quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração ao Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória
Jesus. Louvado é teu santo nome, Deus. Queremos te louvar, te engrandecer com tudo que nós somos, Deus. Com o nosso coração. Nós queremos te dizer aleluia. Nós queremos cantar no Santo dos Santos, Deus. Quero viver perto de ti. Sei que és real e vives em mim. Quero ouvir anjos cantarem em uma só voz. Aleluia. Santo, Santo, poderoso, o grande eu sou, que é digno, não há outro. Poderoso, o grande eu sou, Ele é o grande eu sou. O grande eu sou. Diga, Senhor, queremos estar. Quero estar perto de ti. O mundo amar, sem nele ficar. Ver ossos secos, convido outra vez em uma só voz. Aleluia. Santo, Santo, poderoso, o grande eu sou, que é digno, não há outro. Poderoso, o grande eu sou. Aleluia. Santo, Santo, poderoso, o grande eu sou, que é digno, não há outro. Poderoso, o grande eu sou, Ele é o grande eu sou, o grande eu sou. Montanhas vão cair, fugirão ao ouvir de que Jesus é o Rei dos Reis. Não há poder maior, nada resistirá ao teu poder e à presença do grande eu sou, 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 do grande eu sou. Cante, cante, aleluia, aleluia. Santo, Santo, poderoso, o grande eu sou, Ele é, e é digno, não há outro. Poderoso, o grande eu sou. O grande eu sou. Aleluia, O grande eu sou. aleluia, glória a Deus. Olha que Apocalipse 4:8 diz: cada um deles tinha 6 asas e eram cheios de olhos, tanto ao redor quanto por debaixo das asas. Dia e noite repetiam sem cessar: Santo,
santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e o que há de vir. Você crê nisso? Eu creio nisso. Aleluia. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque o Senhor é bom. Sua misericórdia dura dia após dia, Senhor Deus. É o mesmo Deus de ontem, de hoje e o que há por vir eternamente, Senhor Deus. Muito obrigado, Pai, porque nós podemos dormir sabendo na certeza em quem nós temos crido, em quem nós temos colocado a nossa esperança. A nossa esperança está no Senhor. A nossa esperança não está no meu salário. A nossa esperança não está na minha casa. A nossa esperança não está, Pai, como se nós somos relevantes ou não. A nossa esperança está no Senhor. Pai de amor, nos ensina, Pai, a viver na sua dependência dia após dia. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor se faz presente nesse lugar. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E te agradecemos, porque o Senhor é o que é o que era e o que há de vir. Aleluia! Glória a Deus! Cantamos! Montanhas vão cair e as trevas fugirão ao ouvir de que Jesus é o Rei dos Reis. Não há poder maior, nada resistirá ao teu poder e à presença do grande eu sou, 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 do grande eu sou. Seria bom, mas você pode continuar louvando a Deus, declarando que Ele é o grande eu sou com a sua vida. Eu não sei como você iniciou esse domingo, mas eu quero te dizer que eu sei como irá terminar este dia cheio da graça, cheio da presença do Senhor aí na sua casa, iniciando mais uma semana, mas na presença do nosso Deus. Bom, nós temos alguns comunicados para a gente poder compartilhar com você. Se porventura você se conectou pela primeira vez, nós somos a IBAG, Igreja Batista Amor e Graça. E nós temos 3 campos. Então, se você mora na região do Vale dos Sinos, nós temos aí pertinho de você o Campus Canoas. Nós temos também lá na região serrana o Campus Igrejinha. E aqui na Grande Porto Alegre, Campus Cachoeirinha. Que você possa continuar conectado conosco, você possa estar celebrando a nosso Deus e, claro, continuamos de forma presencial, amém? Isso é graça, é algo maravilhoso que o Senhor tem nos dado. Já iniciamos há 2 semanas, Quinta da Resposta, também de forma presencial. Tem sido maravilhoso estarmos aqui juntos, celebrando ao nosso Deus. E o Senhor tem nos dado sustento, tem nos alegrado, tem nos dado respostas. Eu gostaria de compartilhar isso com você. Se você conseguir vir até o campus aqui, Cachoeirinha, celebrar conosco, toda quinta-feira estamos aqui celebrando ao nosso Deus e tem sido noites maravilhosas na presença do Senhor. E eu queria, na verdade, compartilhar com você
que a Igreja Batista Amor e Graça tem o privilégio e a alegria de, através do campus online, estarmos estudando o livro de Romanos. Essa celebração da manhã tem sido algo maravilhoso. Estamos sendo impactados com a palavra de Deus. E nós não queremos que você fique fora disso. Então, que bom que você decidiu começar a sua manhã celebrando o nosso Deus, estudando. Daqui a pouquinho vai vir mais um capítulo de Romanos, para estarmos nos alimentando da palavra de Deus, para que a gente possa transbordar dessa palavra. Esses eram nossos comunicados. Mas nós iremos continuar adorando ao nosso Deus através dos nossos dízimos e ofertas, porque nós entendemos que dízimo é obediência, oferta, generosidade. Essa transmissão alcançou a sua casa, o seu rádio aí do carro, ou o seu celular, porque pessoas têm entendido o dizimar e o ofertar, para que vidas possam ser transformadas, sabia disso? A IBAG tem o compromisso de viver o ID e pregar o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, a grande comissão. E você faz parte disso quando você dizima, quando você oferta. Missionários estão sendo sustentados com uma fatia da sua oferta, da sua generosidade. E eu quero te encorajar a continuar debaixo desse princípio maravilhoso da palavra de Deus. Olha o que ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus, é buscar a sua presença na intimidade, é ter o entendimento dos princípios da palavra de Deus, que eu serei firme e fiel e que não iremos nos desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Que seus olhos possam estar fitados em Cristo Jesus, obedecendo através das suas finanças e contribuições. Eu quero orar com você. Eu quero consagrar os seus dízimos, as suas ofertas. Vai aparecer embaixo na sua tela os endereços eletrônicos, para que juntos possamos assim continuar celebrando ao nosso Deus. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado por iniciarmos essa semana já declarando que Tu és o grande eu sou. Tu és santo, santo és, Senhor. Ó Deus, nós queremos Te pedir uma graça muito especial na vida de cada querido que estará obedecendo através do dízimo e através da generosidade com suas ofertas. Pai, que ainda mais haja provisão em suas finanças. Pai de amor, eu venho Te consagrar também a vida daqueles que estão aguardando uma porta de emprego. Que o Senhor possa encher os seus corações nessa manhã de alegria, de esperança, de certeza, pois o Senhor não perdeu o controle. Eles estão nesse exato momento dizimando com seus corações, porque a Sua palavra também nos garante que o Senhor sonda os nossos corações e nos conhece. Ó Pai de amor, eu ainda quero Te entregar, ó Deus, a vida dos nossos empresários, pessoas que possuem, ó Deus, estabelecimentos e têm honrado ao Senhor através dos seus dízimos e ofertas, sendo fiéis. E o Senhor tem sustentado, ó Deus, os seus estabelecimentos. Que o Senhor possa continuar com eles, ó Deus, porque eu tenho certeza que o Senhor tem prazer nisso, para que eles possam estarem de portas abertas, empregando várias famílias. Em nome de Jesus, nós cremos na Sua provisão e na Sua palavra. E nós já Te agradecemos por essa manhã, cheia da Sua presença, cheia de memórias, ó Deus, do que o Senhor tem feito em nós e apesar de nós. Que possamos prosseguir, fitando os nossos olhos em Cristo Jesus, fitando no Senhor, ó Deus. Que possamos, ó Deus, continuar, perseverar com nossa fé. Ó Pai, eu venho Te pedir que nenhum dos nossos queridos venha ter o seu amor esfriado pelo Senhor. Que continue Te amando de todo o seu coração e de todo o seu entendimento. Obrigado, Deus, por essa manhã. Obrigado pelos dízimos e ofertas, por todas as contribuições. Em nome de Jesus o Cristo.
Amém e amém. Amém, meu querido, que você possa continuar louvando, engrandecendo e declarando que o Senhor Jesus, Ele é soberano sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre as suas finanças. E que Deus nos abençoe. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Diga mais uma vez, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo.
Bom dia, irmãos, graça e paz. Esse é mais um dia que o Senhor preparou para nós. E espero que você, junto comigo, tenha decidido se alegrar e regozijar nesse dia, no nome de Jesus, porque isso é uma escolha pessoal, independente do momento que estamos vivendo, ok? Vamos orar, vamos agradecer a Deus, vamos agradecer a Deus pelo ar que respiramos, pelo dom da vida mais uma manhã, pelos louvores que já cantamos e pela palavra que vamos receber agora, porque nesse momento é um momento que Deus injeta fé nos nossos corações. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado pela tua graça, pela tua bondade, pelo teu favor. Muito obrigado porque o Senhor é Deus sobre nossas vidas e nós te agradecemos por esse dia de hoje. A ti toda a honra, a ti toda a glória e a ti todo louvor para todo sempre. Ministra nos nossos corações nessa 11ª aula do livro de Romanos. Deus, muito obrigado pelo livro de Romanos, por ter sido escrito pelo Senhor. Obrigado porque o Senhor se utilizou do apóstolo Paulo, da instrumentalidade de Paulo, da vida de Paulo, para nos conceber esse livro abençoado que é Romanos. Então fala aos nossos corações e nos dê capacidade, inteligência, visão e tenha misericórdia de nós, porque o Senhor sabe bem, Deus, melhor do que todo ser humano na terra, que Romanos 11 é o capítulo mais difícil de entender de toda a tua palavra. Então, nos dê graça e tenha misericórdia de nós, no nome de Jesus, amém. Irmãos, que Deus possa ter de fato misericórdia de nós e nos ajudar em Romanos 11, porque Romanos 11, como foi falado na aula de número 9, Romanos 11, ele é o capítulo mais difícil de compreensão de toda a Bíblia. E quem fala isso não sou eu. Quem fala isso são vários estudiosos, doutores, alguns PhDs em teologia, Novo Testamento, enfim. Homens extremamente capacitados, chegam à conclusão para poder definir que Romanos 11 realmente é complexo, é difícil, mas é a palavra de Deus. E a palavra de Deus sempre salta do texto sobre nós os segredos e mistérios da sua palavra, porque isso é poder de Deus, ok? Então, por mais que seja difícil a compreensão de Romanos 11, e que Deus tenha misericórdia da minha vida, mas ao mesmo tempo o poder de Deus é esse, é se revelar para nós através da tua palavra, através da sua palavra. Então, o que é isso, pastor? Isso significa uma palavra rema, uma palavra revelada de Deus na sua palavra logos. A palavra logos é a palavra de Deus escrita. Aqui, ó, você tem em casa, eu também tenho aqui. Isso aqui é o logos de Deus, ok? Mas quando a gente lê o logos e Deus mostra para nós pepitas de ouro, segredos de mistérios contidos no logos, esse revelar significa uma palavra rema, uma palavra revelada de Deus. Então, vamos ler o capítulo 11, no verso 1, vamos até o verso 15, ok? São 36 versículos na aula de hoje. Pastor, vamos concluir tudo. Eu te confesso que é bastante difícil isso acontecer, tá? Vamos ler até o versículo de número 15, e vamos conversar até o 15. Vamos estudar até o 15, e depois a gente vê como é que fica o nosso tempo, tá bom? Verso 1 de Romanos 11. A nossa versão, tanto a minha na Bíblia aqui, quanto a na tela, é a versão NVI, Nova Versão Internacional. Então, que você acompanhe na sua versão. Verso 1. Pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, o qual de antemão conheceu. Ou vocês não sabem como Elias clamou a Deus contra Israel, conforme diz a Escritura? Senhor, mataram os seus profetas e derrubaram os seus altares. Sou o único que sobrou, e agora estão procurando matar-me. E qual foi a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens, que não dobraram os joelhos diante de Baal. Verso 5. Assim, hoje, também há um remanescente, escolhido pela graça. E se é pela graça,
já não é mais pelas obras. Se fosse, a graça já não seria graça. Que dizer então? Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos o obtiveram. Os demais foram endurecidos, como está escrito. Deus lhes deu um espírito de atordoamento, olhos para não verem, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir até o dia de hoje. Verso 9. E Davi diz que a mesa deles se transforma em laço e armadilha, pedra de tropeço, retribuição para eles. Escureçam seus olhos, para que não consigam ver, e suas costas fiquem encurvadas para sempre. Novamente pergunto, acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma, ao contrário, por causa da transgressão deles, veio salvação para os gentios, para provocar ciúme em Israel. Mas se transgressão deles significa riqueza para o mundo, e o seu fracasso, que riqueza para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude. Verso 13. Estou falando a vocês, gentios, visto que sou apóstolo para os gentios, exalto o meu ministério na esperança de que alguma forma possa provocar ciúme em meu próprio povo e salvar alguns deles. 15 e último. Pois, se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, senão vida entre os mortos? Paulo, ele começa o verso 1 fazendo uma pergunta. Paulo termina o verso 15 fazendo uma outra pergunta. Sobre as perguntas paulinas, nós já falamos alguma coisa sobre isso na aula de número 10 e na aula de número 9. A forma que Paulo aprendeu a ensinar as escrituras com perguntas. Paulo aprendeu isso com alguns rabinos. Paulo copiava isso de alguns rabinos. Então Paulo, a teologia paulina era o quê? Perguntas e respostas. Porque na verdade Paulo, ele tinha no seu coração que quando ele faz perguntas, o povo é obrigado a pensar. E quanto mais o povo pensa, mais o povo aprende. Então Paulo ensina com muitas perguntas. Mas para nós começarmos de fato o verso 1 agora, a explicação do texto, eu só quero te lembrar que o capítulo 9, ele foi sobre o quê? Você lembra? Capítulo 9. A aula 9 foi sobre o quê? A eleição do povo de Israel. Lembra daquela polêmica? Reencarnação? Ok, está lá no 9. O capítulo 10 foi sobre o quê? A aula passada? Sobre o quê? Sobre a rejeição. Capítulo 9, eleição. Capítulo 10, rejeição do povo de Israel. Deus rejeita o povo de Israel. Olha para mim. Deus não faz isso porque Deus é mau. Deus faz isso porque eles escolheram assim. Então a rejeição do povo de Israel é o quê? Consequência das suas escolhas. Ok? Então a rejeição é por causa deles mesmos. Agora eu fico pensando, que mistério tremendo, que milagre extraordinário. É o povo de Israel, depois dessa rejeição a Deus, eles viverem milênios, séculos, décadas, espalhados por todo o mundo. O povo de Israel foi disperso de tal maneira que eles se espalharam por todo o mundo. E mesmo assim, depois de mais de um milênio, mais de 1000 anos, Deus pega e junta esse povo de novo, aonde? Na sua terra, em Israel. Isso é um verdadeiro milagre. O povo de Israel voltar a existir como povo na sua terra. Ok? Capítulo 11 hoje, o que é? Restauração do povo. Capítulo 9, eleição. Capítulo 10, rejeição. Capítulo 11, restauração. Por quê? Porque Deus nunca desistiu do seu povo. Vamos tratar esse povo não como povo de Deus, eu e você, não. O povo aqui hoje, o assunto hoje,
é o quê? A restauração do povo de Deus. Mas esse povo aqui é o primeiro povo, o povo escolhido, para quem Jesus veio, os da sua casa, os da sua nacionalidade, do seu sangue, o povo de Israel. Tá bom? Se você gravar isso, você não vai se perder durante os versos de 1 a 15, ok? Então a gente pode começar dizendo que Deus sempre teve um plano com o seu povo, com o povo de Israel, ok? Então, verso 1, Deus sempre teve um povo, ou melhor, um plano com o seu povo. Deus dispersa eles por vontade própria, projeto de Deus. Acabei de falar, eles vão pelo mundo inteiro e ficam peregrinando pelo mundo inteiro, pelos 4 cantos do planeta. E Deus, pelo seu plano, o que faz com eles? Como a galinha junta os seus pintinhos, Deus junta o povo de Israel de novo na sua terra, na sua nação. Isso é extraordinário. Deus sempre teve e tem hoje um plano com o seu povo, tanto o povo Israel, quanto o povo gentio. E você vai aprender um pouquinho sobre o que eu estou falando a partir de agora. Verso 1. Pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? Claro que não. Pastor, esse povo do verso 1 é que povo? O povo nós? O povo salvo por Jesus? Ou o povo de Israel? O povo de Israel. Tá bom? Esse povo aqui do verso de número 1 é o povo de Israel. Paulo pergunta, acaso Deus rejeitou o seu povo? Paulo mesmo responde, de maneira nenhuma. E por que a gente sabe que esse povo aqui é o povo de Israel? Pela resposta de Paulo. Ele pergunta e ele responde. E qual é o exemplo que ele dá para comprovar que é o povo de Israel? A figura dele mesmo. Ele fala assim, eu mesmo. Olha aí, olha a resposta. Quem é esse povo? Os israelitas. Por quê? Porque Paulo fala assim, eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Eu sou descendente de uma tribo conceituada. Eu sou descendente de uma tribo abençoada, de uma tribo que tem o poder de Deus sobre ela. Eu sou descendente dessa tribo. Então, Deus não rejeitou o seu povo. Que povo? O povo de Israel, os israelitas. E eu mesmo sou prova disso. O que Paulo está dizendo é, irmãos, se eu que persegui a igreja, se eu que matei cristãos, se eu que torturei crente, se eu que joguei para fora de suas casas crianças, mulheres, homens, se eu que consenti na morte de Estevão, eu estava lá, eu vi ele morrendo, ok? Eu vi ele morrendo e mais, eu vi no olhar de Estevão que ele era um homem cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque durante a morte de Estevão ele falou assim, eis que vejo os céus abertos. Eu pensei que ele estava delirando, mas hoje eu entendo que Estevão estava vendo para onde ele estava indo naquele momento. Então se Paulo é demais. Paulo fala assim, eu mesmo sou israelita e eu mesmo posso comprovar que Deus não abre mão do seu povo Israel, porque ele não abriu mão de mim. É isso tudo que Paulo está falando no verso 1. Tá bom? Vai grifando aí, vai pegando o que você acha interessante e começa a riscar a sua Bíblia. Verso 2. Deus não rejeitou o seu povo, o qual de antemão conheceu. Ou vocês não sabem como Elias clamou? Esse conheceu aqui do verso 2, não é conhecer de Deus formar, ok? Se você quiser grifar isso também é interessante. Esse conheceu aqui, ó, Deus não rejeitou o seu povo, o qual de antemão conheceu. Esse conheceu aqui não é, Deus nos conhece porque Ele que nos criou, pastor. Não, não, não. Esse conhecimento aqui significa relacionamento. Deus conheceu, se relacionou com o povo de Israel. Deus conheceu, Deus tinha intimidade. Esse conheceu aqui é intimidade. Eles falam e eu escuto. Eles falam e eu sei quem está falando. Por quê?
Porque eu conheço a sua voz, eu sou íntimo deles, e eu conheço a voz de quem é íntimo da minha pessoa. É isso aqui, no verso 2. Vamos seguir. Ou vocês não sabem como Elias clamou a Deus contra Israel, conforme diz a Escritura? Preste atenção, querido. Ou vocês não sabem como Elias clamou a Deus contra Israel, conforme diz a Escritura? O que Paulo está falando para o povo de Roma é: Elias, o profeta de Deus, cheio de Deus, no livro dos reis, no primeiro livro dos reis, no capítulo 10, 1 Reis 10, Elias, ele levanta um clamor a Deus, pedindo a Deus para ir contra o povo de Israel. Põe na tela aí, filha, 1 Reis capítulo 10, versos número 14. 1 Reis 10, 1 Reis 10, 14. O peso do ouro, ok, recebia. 1 Reis 19, 14. Tendo sido zeloso, aí, é aí. 1 Reis 19, 14. Marca na sua Bíblia. Eu estou falando para ti que lá em Romanos, capítulo 11, no verso 2, Elias faz um pedido para Deus, levanta um clamor a Deus e pede contra o povo de Israel. E por que Elias faz isso? Por causa disso aqui, ó. Verso 14. Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. Elias faz um clamor para Deus um tanto quanto equivocado. Elias, nesse momento, achou que ele era a última cocada do deserto de Israel. Elias achou que ele era a última cereja do bolo do planeta. Elias faz um clamor para Deus, pedindo para que Deus arrebente com o povo de Israel. Por quê? Porque ele era a última cereja do bolo. Verso 15, equivocado. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Verso 16, vai anotando no seu estudo aí. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Você levanta um clamor contra Israel, achando que você é o único ou a última cereja do bolo, Elias. Por favor, Elias, você está equivocado. Faz o seguinte, Elias, por favor, volta pelo mesmo caminho e agora você vai ungir, sabe quem? O filho de Safate. Ei, para quê? Para quê, Deus? Você vai ungir, derrama o óleo sobre Eliseu, porque Eliseu vai te suceder como profeta. Mas por que ele vai me suceder como profeta? Verso de número 17. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. Verso 18. Por que ele vai me suceder como profeta? Elias, o seu ciclo como profeta acaba aqui. Unja Eliseu no seu lugar. Você está me pedindo, me clamando contra o povo de Israel. Mas você se esqueceu, Elias, que eu não abro mão das promessas que eu faço ao meu povo. Eu prometi para Israel que eles seriam a minha nação.
que eles seriam os meus remanescentes, que eles seriam os meus filhos amados, que eu espalharia eles por todo o mundo, e que muitos deles seriam salvos eternamente. Eu prometi isso ao povo de Israel e eu não posso voltar atrás. Então deixa eu te dar uma notícia. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel. Você está achando que você é a única cereja do bolo? Tá, deixa eu te dar uma notícia boa então. Tem 7.000 em Israel. Todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Ei, Elias, não tem só você, tem você, e de forma figurada ou não, mas 7.000 israelitas que não se dobraram ao demônio chamado Baal. Você não é o único. Ah, Elias. Romanos capítulo 11, verso 2. Elias clamou a Deus contra Israel, conforme diz a Escritura, verso 3. Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, o único sobrou, e agora sou eu procurando matar-me. Acabamos de ler em 1 Reis. Verso 4. E qual foi a resposta divina? Já lemos também. Reservei para mim 7.000 homens em que não dobraram seu joelho diante de Baal. Elias, você está achando que você é o único? Me desculpe, Elias, não é. Tem você e tem milhares de homens e mulheres. Não, Elias, você não entendeu. Elias, você está achando que você é o único filho? Olha para mim. Tem milhares de homens e mulheres, guerreiros e guerreiras de Deus, que não se dobraram por nada, colocaram sua vida a prêmio, mas não rejeitaram me servir até o último momento. Você não é o único. Eu fico imaginando a cara de Elias recebendo essa informação de Deus, depois de clamar a Deus contra o povo de Deus. Verso 4. E qual foi a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de profeta, ou melhor, do Deus, com letra minúscula, fake news, Baal. Do verso 5 ao verso 6, que vai começar assim, verso 5, assim hoje. Ou seja, agora Paulo está saindo do passado, que Deus prometeu para o seu povo, que Deus falou com o seu povo, que Deus está tentando restaurar o seu... Paulo agora vem para o presente. Paulo agora menciona o presente, assim hoje. E o que Paulo está mencionando no verso 5 e verso 6? Paulo está mencionando sobre a restauração do povo. Lembra que eu te falei no início, há 22 minutos atrás, que Paulo, ele narrou o verso 11 para simbolizar a restauração do povo. 9, eleição, 10, rejeição, 11, restauração. Então, o verso 5 e 6 é exatamente para nos mostrar isso. A misericórdia de Deus na restauração do seu povo, povo de Israel. Verso 5. Assim, hoje, escreve aí, presente, também há um remanescente. Glória a Deus. Glória a Deus. Remanescente escolhido pela graça. O que Paulo agora está dizendo para o povo de Roma é: sempre teve e sempre terá um remanescente. Quando vocês acharem que o povo de Israel inteiro deu descrédito a Jesus, ao seu poder e à sua morte, isso é mentira. Sempre vai ter um remanescente do povo de Israel. Se você vai a Israel hoje, o que tem em Israel? Algumas linhas judaicas. Mas tem uma linha judaica chamada judeu ortodoxo. Quem são esses?
Esses são aqueles que não acreditam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Mas tem a linha judaica chamada judeus messiânicos. Quem são os messiânicos? Pelo próprio nome já diz, messiânicos. Esses creem que Jesus é o Messias. E que ele sim é o Filho de Deus. Que ele sim é o Salvador do mundo. Então, para os ortodoxos, ele ainda vai vir. Para os messiânicos, ele já veio e vai voltar para buscar a sua igreja. Então, pastor, calma, vai devagar. O que você está falando? Eu estou falando com você sobre o versículo 5 de Romanos 11. Sempre vai ter um remanescente de Deus na terra, do seu povo, os primeiros, que é o povo de Israel, os israelitas. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, vamos sair do texto de Romanos 11 rapidinho. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 19. Olha o que Paulo fala para Timóteo. Vê se tem conexão com Romanos, capítulo 11, verso 5. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição. O firme fundamento de Deus é inabalável, permanece inabalável. E ele não só é inabalável, como ele está selado. Ninguém desfaz. E o que está selado e ninguém desfaz? O Senhor conhece quem lhe pertence. E afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. O Senhor conhece quem lhe pertence. Romanos 11, 5 vai falar sobre o quê? Sobre um povo remanescente. 2 Timóteo 2,19 fala sobre o quê? Sobre o povo que pertence a Deus e Deus os conhece. Volta para Romanos 11, 5 e aí a gente vai chegar à conclusão que Deus sempre teve um povo israelita que ele conhece porque ele pertence. É o povo que reconhece que Jesus é o Filho de Deus. Verso 6. E Romanos 11, 6. E se é pela graça, volta a fita. Remanescentes escolhidos pela graça. Fechei os 5. Agora sim. Verso 6. E se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse a graça, já não seria graça. Pastor, por que muitos deles continuam indo para o inferno e não querem Jesus? Porque eles ainda até hoje insistem em ser salvos pelas obras. Eu vi isso em Israel. Muitos chegam naquele muro, ou naquele pedaço de muro que restou, um pedaço de muro pequeno. Muitos chegam naquele pedaço de muro pequeno que restou, e o muro é conhecido como Muro das Lamentações, Muro do Choro. E muitos chegam ali e ficam horas e horas ali, com a mão no muro, ou de joelhos perto do muro, e o seu corpo em movimento. Por quê? Porque muitos deles, não todos, mas muitos deles, estão tentando convencer a Deus pelas suas obras, não vão conseguir. É o que Paulo está dizendo em Romanos 11, 6. É pela graça. Acorda. Jesus veio para quê? Para não abolir a lei, mas porque Jesus é o fim da lei, aula 10, domingo passado.
E porque Jesus é o fim da lei, não é mais pelas obras que você consegue ser salvo, mas agora é pela graça, não é mais por obras, é pela graça. Se fosse pelas obras, a graça já não seria graça. Se fosse pelas obras, a graça seria sem graça. Agora olha para mim. Do verso 7, segura agora, hein? Prepara seu marcador de texto aí. Do verso 7 ao verso 10, 7, 8, 9 e 10. Paulo começa o 7 como? Da forma de Paulo, com uma pergunta. Tinha que ser Paulo. Então, o verso 7, o verso 8, o verso 9, o verso 10 vai mostrar para nós o quê? Que só se perde quem quer. Ok? Eu falei para ti que o 9 antecede o 10, que completa o 9, o 10 antecede o 11, que o 11 completa o 10, e o 9, 10 e 11 é o quê? É um módulo só. Um único módulo. Agora aqui no 11, nós estamos fechando o 9, o 10 e o 11. E o ponto mais polêmico do verso 9, 10 e 11 é exatamente aqui e agora, do 7 ao 10 de Romanos 11. Então, por favor, anota isso aí. Por favor, me ajuda a pensar. Vamos lá. No verso 5 está escrito o quê? Obras. Eles estão tentando pelas obras. Deus está falando que não é mais obra, mas o que eles estão fazendo? Insistindo. Eles estão insistindo até hoje que vai ser na marra. Vamos ser salvos pelo nosso merecimento, pelas nossas obras, pelo nosso mérito, pela nossa força. Verso 5. O verso 7 diz assim: que dizer então? Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos o obtiveram. Os demais foram endurecidos. Viu, pastor? Eu sempre achei que esse Deus era um Deus de escolher uns para ir para o inferno. Está escrito aqui, ó. Não, filho. Olha para mim. Você não pegou. Se você pegasse, você já teria desconstruído esse troço da sua cabeça. Que Deus escolheu uns para ser salvo e uns para ir para o inferno. Preste atenção, mais uma vez, para a gente terminar esse módulo, que é 9, 10 e 11 de Romanos. Ok? Preste atenção. O 5 está dizendo que eles estão insistindo. A palavra-chave é essa. Insistir. Pega a palavra-chave, por favor. O primeiro degrau que eles estão caminhando ou trilhando para ir para o inferno, qual é, pastor? Insistência. Eles estão insistindo em não ouvir Deus. Eles estão insistindo em querer ser salvo pela força do braço. Insistência. Eu sei que você é extremamente inteligente, irmãos. Então você vai aprender de uma vez por todas agora isso aqui. Primeiro degrau, eles são teimosos, insistentes. Segundo degrau, foram endurecidos. O que é isso aqui? Por que Deus fez isso aqui com eles? É como se Deus falasse assim para eles: vem cá, ó, eu dei 1, 2, 3, 4, 1000 oportunidades para vocês. Vocês não querem? Então agora quem vai endurecer sou eu. Pronto, a sentença é essa, agora está endurecido. Não foi isso que você aprendeu comigo lá na aula 9, sobre Faraó? Foi isso que você aprendeu. Por que Deus levanta e declara para Faraó: eu te levantei como um propósito meu, para cumprir a minha vontade. Por quê? Porque Faraó insistiu em não ouvir Deus, através da boca dos profetas. Ah é, Faraó? Você não quer mesmo? Então tá, endureci teu coração, a tua sentença é essa. Segundo degrau, os demais foram endurecidos. Primeiro degrau, insistência em não ouvir Deus.
Segundo degrau, endureceu os corações. Terceiro degrau, verso 8. Como está escrito, Deus lhes deu um espírito de atordoamento, atordoados. Espírito atordoado. Primeiro degrau, insistência. Segundo degrau, endurecidos. Terceiro degrau, espírito atordoado. Pastor, resume. Você não pegou ainda? Então deixa eu te falar. Um abismo chama outro abismo, que chama outro abismo, que chama outro abismo. Quando começou? Quando vocês não quiseram ouvir a voz de Deus, teimosos. Verso 9. Então não vem para cá falar que Deus escolheu alguém para ir para o inferno. Mentira. Insistência do homem em não querer ouvir Deus. Pastor, está nervoso? Não, estou calmo. É porque esse assunto é tão... me irrita. Como é que não consegue entender um troço desse, tia? Aí falei até tia agora. Tia. Verso 9. E Davi diz que a mesa dele se transforma em laço e armadilha. Mais um abismo. Pedra de tropeço e retribuição para eles. Uau! Verso 5. Insistência. Verso de número, cadê? 7. Endurecimento. Verso 8. Espírito atormentado. Verso 9. Retribuição pela colheita ou pelas escolhas que fizeram. Aqui, ó. E Davi diz que a mesa dele se transforma em laço e armadilha, pedra de tropeço e retribuição. Calma aí. Para tudo, por favor, pelo amor de Deus. De uma vez por todas, em nome de Jesus. Aprenda. Romanos 11, verso 9, Paulo está narrando para o povo de Roma que eles foram endurecidos, que eles receberam um espírito de atordoamento, por conta do quê? De serem retribuídos. Pelo quê? Pela insistência de não querer ouvir Deus e querer ser salvo pela obras, força do braço. Se não aprender agora, filho, desisto. Aprende mais não. Verso 10 e último desse módulo. Escureçam-se os seus olhos. Escreve aí, mais um abismo. Não entendi, pastor. Cegueira espiritual. Vocês não querem não? Vocês querem insistir mesmo? Ok. Endurece o coração deles. A sentença de vocês é, primeira, endurece o coração. Segunda, espírito atordoado. Terceira, retribuição pelos que escolheram fazer. Colheita, filho. Quem planta, colhe. Colheita. Mais um abismo. Cegueira espiritual. Verso 10. Escureçam-se os seus olhos, para que não consigam ver, e suas costas fiquem encurvadas. Para quando? Para sempre. Para quando? Para sempre. Como é que é? Isso que eu falei. A sentença daqueles que não quiseram ouvir a minha voz, a sentença daqueles que rejeitaram os meus profetas, a sentença daqueles que querem anular o sacrifício da cruz, do meu filho na cruz, é o quê? Uma sentença eterna, para sempre. Pastor, eu queria pegar o verso de número 5, o verso 7, o verso 8, o verso 9, o verso 10, desse um abismo chama outro abismo, que chama outro, que chama outro, que chama outro, e queria fazer conexão com algum outro texto da Bíblia. Então vamos fazer Mateus capítulo 11, verso 25.
Mateus 11, 25, olha o que Mateus vai dizer. Não perde o foco. Pastor, por que eu vou colocar Mateus 11, 25? Já perdeu o foco, de novo. Volta a fita, olha para mim. Eu estou falando para ti que só vai para eternidade com Satanás e seus anjos quem quer. Não é quem Deus escolheu para ir, mas é quem insiste em não ouvir a voz de Deus. Ok? Por esse motivo que eu pedi para colocar aqui na tela, Mateus 11, de 25 a 30, para você aprender quem é que vai para o inferno e por que vai para o inferno, quem é que vai para o céu e por que vai para o céu. Ok? Mateus 11, 25. Naquela ocasião Jesus disse: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra. Por quê? Porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos. O Senhor escondeu dos arrogantes. O Senhor escondeu dos prepotentes. Eles se acham muitos sábios. Eles se acham muitos cultos. Eles se acham alguma coisa. E o Senhor não divide a sua glória com ninguém. Então, porque eles se acham alguma coisa na terra, eles não entenderam ainda que suas vidas é como um sopro. Ora tem, daqui não tem mais. Está vivo, morreu. Tinha tanto sucesso e tantos planos. Foi tudo para o caixão e foi enterrado. Eles não entenderam que eles ainda não são nada. Que eles são pó e vão voltar para o pó. Eles são prepotentes e arrogantes. E por conta disso, o Senhor, olha o que Mateus está dizendo. O Senhor escondeu deles. Mas o Senhor revelou para quem? Para os pequeninos. Quem são os pequeninos? Os humildes. Quem são os pequeninos? Os fragilizados. Quem são os pequeninos? Aqueles que são quebrantados de coração. O Senhor escondeu dos prepotentes e o Senhor liberou, revelou para os quebrantados de coração, os pequeninos. Calma, eu vou chegar onde você quer. Verso 26. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. E aqueles a quem o Filho o quiser revelar. E quem que o Filho revela, ou para quem que o Filho revela? Acabamos de ler. Para os pequeninos. Mais uma vez, quem são os pequeninos? Os mansos e humildes de coração. Verso 28. Venham a mim. Toma. Ah, porque Deus é um Deus, a sua soberania, a soberania de Deus, pastor, é tão extraordinária, e a gente não pode questionar a soberania de Deus, porque a soberania de Deus é tão profunda e está acima de nós. Quem somos nós para questionar por que Deus escolheu uns para ir para o inferno e por que Deus escolheu uns para ir para o céu? Quem somos nós para questionar a soberania de Deus? Ok, se você pensa assim, o que eu faço com isso aqui? Não, o que eu faço com Mateus 11, 28, amigo? Aonde a Bíblia diz, venham a mim. Quem? Aqueles que ele escolheu, pastor. Não! Venham a mim toda a humanidade, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Pastor, o que você quer dizer? Olha para mim. Os braços de Jesus estão abertos para toda a humanidade. João 3,16. 29, põe na tela. Quem é que vai para o céu, quem é que vai para o inferno? Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Para quem que ele revela? Para os mansos e humildes de coração. Para quem que ele revela? Para os mansos e humildes. E vocês encontrarão descanso. Nas férias, pastor, para o corpo
por causa das obras, vocês encontrarão descanso eterno para suas almas. 28, 29 e 30. Pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Meu Deus. Então, por favor, filho, por favor, desconstrói da sua mente esse negócio. É muito claro. A Bíblia, quando ele diz, venham a mim, e quem vier a mim, eu vou dar descanso. Em outra passagem, a gente não tem tempo para isso, já tem 45 minutos de estudo, meu Deus. Preste atenção. Em outra passagem ele vai dizer assim, aqueles que vier a mim, de maneira nenhuma os lançarei fora. É impossível que você se achegue a Cristo e que Ele te lance fora. Ei, uma vez que você se rendeu a Cristo, confessou Cristo como seu Salvador, você é salvo eternamente, você não perde mais a salvação. Vamos embora, tem que avançar, fazer o quê? O verso 11 e o verso 12 vai tratar sobre o quê? Sobre o povo enxertado. 11 e 12. Aqueles ramos que foram enxertados na videira. Vocês não faziam parte não, tá? Vocês foram enxertados, colocados aí. Verso 11. Novamente pergunto. Acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De quem que ele está falando? Do povo de Israel, de maneira nenhuma. Ao contrário, por causa da transgressão deles, veio salvação para os gentios, para provocar ciúme em Israel. Ciúme. Olha o projeto de Deus. Por que o capítulo 11 é um capítulo onde Deus está tentando, ou melhor, Deus está projetando a restauração do seu povo, o povo de Israel? Porque Deus pega um direito que era de Israel, exclusivo, e Deus agora compartilha com os gentios. Ah, pastor, eu sempre quis saber quem é gentio. Então escreve aí, eu. Escreve aí, pastor Jefferson também. Aqueles que não são israelitas são gentios. Então Deus, ele traz uma promessa de salvação para o seu povo, tentando restaurar o seu povo, salvar o seu povo, mas os seus não os quiseram. Lembra daquela parábola do casamento? Que aí o noivo manda os seus criados saírem pela rua e pegar manco, coxo, aleijado, prostituta, viúva, leproso. Ele manda todo mundo, recolhe todo mundo, porque os meus não quiseram vir na minha festa. Então recolhe todo mundo e coloca sentado à minha mesa, porque agora a minha festa não é para os meus, mas é para qualquer um que queira. É isso aqui que Paulo está falando no capítulo 11, no verso 11. Gentios, para provocar ciúme. Em quem? Em Israel. Olha o projeto de Deus. Eu pego o que é deles, eu distribuo com os gentios, e agora eles ficam enciumados e vão querer ter o que os gentios têm. Esse Deus é fantástico. Verso 12. Mas, se a transgressão deles significa riqueza para o mundo, e o seu fracasso, riqueza para os gentios, quanto mais significará futuro. Se a rebeldia deles, se o fracasso deles, se a insistência deles de ser salvo por obras, rejeitando a graça, se a teimosia deles é para os gentios riquezas, quanto mais significará a sua plenitude. Meu Deus. O verso 11 de Romanos
11, essa questão de serem enxertados na videira, que ele vai dizer assim no verso 11, mais uma vez, rapidinho, volta lá para mim no verso 11. Por causa da transgressão deles, veio salvação para os gentios. Ou seja, é como se os gentios estivessem sendo enxertados numa videira que não foi para eles, não era deles. Sabe o que vem à minha mente com isso? Vem à minha mente o Evangelho de João. João capítulo 1, vamos ler. João, 50 minutos, Jesus me guarda. João capítulo 1, verso 11. Presta atenção. Daqui a pouco a gente volta aqui, ó. Fica frio aí. Deixa eu ver onde eu parei aqui. Parei no verso 12 de Romanos 11, ok. João 1, 11. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. É o que Paulo está narrando para o povo de Roma no verso 11 do capítulo 11. E no verso 12 do capítulo 11. Ele veio para os seus, mas os seus não os quiseram. Verso 12 de João 1. Contudo, aos que o receberam. Chega, não vou falar mais sobre isso não. Eu ia falar de novo aqui, mas chega. Eu cansei de falar sobre Deus escolher e não escolher. Chega, eu me recuso. Eu só vou ler o texto. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ah, pastor, quem é que entra? Quem crê. Quem é que entra? Quem confessa. Quem é que entra? Todo aquele que crê e confessar. Porque eu creio com o meu coração, eu confesso com a minha boca. Para quê? Para a salvação eterna. Ai, Jesus, me guarda. Só dá o estudo, pastor. Só dá o estudo. Verso 12 de Romanos 11. No finalzinho do 12, Paulo fala assim: quanto mais significará a sua plenitude. Isso é dificílimo de entender. Dá para ter uma leve ideia, um pouquinho mais sobre isso. Assim, dá para tentar compreender isso de uma forma um pouquinho... Não é compreender tudo não, ok? Compreender um pouquinho melhor só. O verso 12, com Atos, capítulo 13. Abre aí, que vai aparecer aqui. Atos capítulo 13, verso 46. Presta atenção. Nós saímos de Romanos 11, verso 12, para Atos 13, 46. Então Paulo e Barnabé lhe responderam corajosamente: era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus. Vocês quem? Israel, uma vez que rejeitaram e não se julgam dignos da vida eterna, agora nós voltamos para os gentios. 47. Pois assim o Senhor nos ordenou: eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Agora volta comigo de novo, por favor, estamos terminando essa aula de hoje. Vamos fechar no verso 15. Agora volta comigo em Romanos capítulo 11, verso 12, mais uma vez. Romanos 11, 12. Quanto mais, finalzinho do verso 12, significará a sua plenitude. Eu vim para vocês, vocês me rejeitaram. Agora eu levanto o meu discípulo dos gentios, eu levanto o profeta dos gentios, eu levanto o pregador dos gentios, e eu chamo Paulo, eu levanto Paulo como pregador dos gentios. Aquele que passou de perseguidor, agora perseguido. Aquele de matador, para agora ser oferecido como sacrifício. Eu levanto meu filho Paulo, para quê? Para que ele vá e pregue a palavra, não somente agora dentro de Israel, mas pregue a palavra para toda a terra, como nós lemos lá, quase agora em Atos 13, verso 47. Do 13 ao 15, e a gente fecha a aula de hoje com isso,
do 13 ao 15 de Romanos 11, está escrito assim, verso 13: estou falando a vocês, gentios, visto que sou apóstolo para os gentios, exalto o meu ministério, verso 14, para quê? Na esperança de que de alguma forma possa provocar ciúme, mais uma vez ciúme, em meu próprio povo e salvar alguns deles. O projeto de Deus era de vocês. Vocês não querem? Eu dou para os gentios. Vocês ficaram com ciúme? Mas pode ser de vocês de novo. Por quê? Porque eu sou um Deus de recomeços. Verso 15, e último da aula de hoje. Pois, se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, senão vida dentre os mortos? Há 55 minutos atrás eu falei que Paulo começa o verso 1 com uma pergunta e termina o verso 15 com outra pergunta. O que Paulo está perguntando no verso 15 é reconciliação do mundo, pois se a rejeição deles quem? De Israel, é a reconciliação do mundo, ou seja, se através do rejeitar de Israel, que Jesus é o Messias, oportunizou, abriu portas para a reconciliação do mundo inteiro, mais uma vez repito, porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crer, não pereça eternamente, mas tenha vida eterna, porque Deus amou o mundo, humanidade inteira. João 3,16, agora volta comigo em Romanos 11,15, pois se a rejeição deles gerou uma reconciliação para o mundo inteiro, a humanidade toda. Desculpa, eu falei que não ia tocar mais nesse assunto, mas não consigo. Então significa que Deus, Ele nunca iria escolher uma classe seleta, mas Deus amou o mundo, João 3,16. E para quê? E a rejeição de Israel gerou o quê? Reconciliação para quem? No mundo, para a humanidade. Reconciliação do mundo. E eu termino com essa frase, a aula de hoje, com 57 minutos de estudo, eu termino com essa frase: Jesus está de braços abertos para toda a humanidade. E por que alguns insistem em ir para o inferno? A palavra já diz, insistem em não ouvir a voz de Deus. Que pena. Mas você já ouviu? Você já o aceitou? Você já se entregou a Ele? Você tem o Espírito Santo em você, e você é filho de Deus. Por quê? Porque todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Acabamos de ler. Deus te abençoe, te aguardo aqui na aula 11, ou melhor, na segunda parte da aula 11, no próximo domingo. Hoje fomos até o verso 15, semana que vem vamos do 16 até o 36. E semana que vem fechamos a aula de número 11, se Deus assim nos permitir. Seria muito bom que Ele viesse antes, mas se Ele não vier, estaremos aqui para a aula de número 11, segunda parte da aula 11. Beijo no teu coração, cante louvores com a gente, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado pela aula de hoje. Muito obrigado porque o Teu Espírito Santo sempre revela algo novo para nós, através da Tua palavra, por mais que ela seja um tanto quanto difícil de compreender em alguns momentos, principalmente esse capítulo 11 de Romanos. Obrigado porque sempre o Senhor nos dá uma palavra rema, uma palavra revelada do Seu trono sobre nós. Te louvamos por essa manhã, nos dê um término de domingo na Tua presença, nos dê um almoço na Tua presença, e que à noite possamos adorar o Senhor na Tua casa, na presença dos nossos irmãos, juntos, ainda que separados de forma material pelo distanciamento, mas juntos em espírito, com o mesmo espírito de fé. Obrigado por esse domingo abençoado.
receba mais uma vez nossos louvores para nós terminarmos essa aula. Te adoramos, no nome que é sobre todo nome, no nome poderoso de Jesus, o nosso amigo lindo. Amém. Deus te abençoe, graça e paz. Vamos terminar esse culto declarando a fidelidade dele, declarando que ele nunca falha, ele nunca falhou e nunca vai falhar. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha, não. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha, não. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo mar, tua presença vem me amparar, pois teu amor não falha. Não, não, não. Difícil é o caminhar, nunca pensei que fosse alcançar, mas teu amor não falha, não. Oh, tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha, não, não, teu amor não falha, não. Declare assim, ó. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Oh, tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Oh, tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, nós não temos o que temer, porque eu sei que me ama, pois seu amor não falha, não, não, o teu amor não falha, não, não, teu amor não falha. Glorificado é o teu nome, Jesus. Que você tenha um restante de domingo abençoado na presença dele. Amém.
Deus te abençoe.